Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador, Instrução dos Espíritos, no item 7 de O Advento do Espírito de Verdade. Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre uma mensagem muito forte que o Espírito de Verdade deixou em 1861. Sabe aqueles dias em que a gente se sente no limite, com o peso do mundo nas costas e o coração meio machucado? Pois é, esse texto fala exatamente com quem está passando por isso, apresentando Jesus como o grande médico que tem o remédio certo para as nossas angústias. A ideia aqui é entender como o Espiritismo ajuda a gente a limpar a alma de sentimentos ruins, como a mentira, a falta de fé, que só fazem a gente sofrer ainda mais. Vamos conversar sobre como a oração e o amor podem ser o caminho para encontrar esse alívio que a gente tanto busca e que o mundo lá fora nem sempre consegue dar. Fica com a gente nesse estudo para renovar as energias e ouvir esse chamado que vem lá do alto com tanto carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Então veja que o texto ele já começa com uma afirmação de autoridade, uma afirmação de amor. Jesus se apresenta como o médico das almas e, diferentemente dos médicos da terra, que cuidam do corpo físico, ele foca nas causas espirituais do sofrimento humano. E quem são os seus prediletos? Quando ele fala que os fracos, os sofredores e os enfermos são seus filhos prediletos, ele está reforçando a ideia de que a dor não é um castigo, mas uma oportunidade de cura, de aprendizado. O foco está no acolhimento de quem chegou ao limite de suas forças. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vós achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então veja que ele já começa parafraseando a passagem evangélica de Mateus 11:28, quando ele começa falando: Vinde a mim, vós que sofreis. E o Espírito de Verdade, ele está enfatizando que a verdadeira consolação não vai ser encontrada em alhures, ou seja, não vai ser encontrada nesse mundo material, pois as soluções humanas, elas são transitórias e muitas vezes impotentes diante da dor humana. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então veja que aqui o texto está definindo o Espiritismo como um supremo apelo de Deus a todos os corações. Aqui, a doutrina é apresentada como a ferramenta prática para atender às leis divinas e encontrar a força necessária para superar as provas da vida. Não é apenas uma teoria, mas um remédio para a impiedade e para o erro. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas, quase sempre mortais. Então veja que a mensagem utilizada, ela retém, né, uma linguagem forte para descrever os vícios morais. Ele fala da impiedade, da mentira, do erro, da incredulidade, que são chamados de monstros que sugam o mais puro sangue. E esse significado a gente pode interpretar
que esses sentimentos e atitudes, eles corroem a nossa energia vital. Eles sugam o mais puro sangue e acabam criando chagas mortais, ou seja, consequências graves para o espírito, tanto nessa vida quanto na próxima. A cura exige a extirpação, ou seja, o arrancar de todos esses males pela raiz. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Então veja que o texto, ele fala que para receber o auxílio divino, é proposto uma postura ativa do ser humano. Mas que postura ativa é essa? Ser humildes e submissos ao Criador, praticando a sua lei divina. Mas que tipo de submissão é essa? Não é uma submissão como um escravo, mas com reconhecimento de que existe uma inteligência superior e leis justas que regem o universo. E ele fala: pratiqueis as suas leis divinas, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, e invocai do fundo de vossos corações. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está puxando aqui a tríade de ação: amai, orai e ser dócil. Amai, porque o amor é a prática externa. Orai, porque a oração é a conexão interna. E ser dócil, porque a docilidade, ela é a abertura para ouvir as orientações dos Espíritos do Senhor. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, o texto fecha com a promessa da presença. A mensagem termina com essa promessa de que, ao elevarmos nosso padrão vibratório através da oração e do esforço moral, o Filho bem-amado, né, se faz presente. Ou seja, quem seria esse Filho bem-amado? Jesus, o Espírito da verdade, a falange de espíritos superiores. A frase "eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes" está mostrando que o auxílio espiritual é uma resposta direta à nossa vontade e à abertura de coração. Então, se a gente for resumir esse parágrafo 7, né, o Espírito de verdade ele está convidando o sofredor a abandonar o ceticismo e o orgulho para aceitar o tratamento espiritual oferecido pelas leis de Deus, reafirmando que ninguém está órfão de amparo nas suas aflições.